Vamos lá, direito processual civil. Olha, recursos não vem com conversa. Disposições gerais está contigo. Depois eu falo de apelação e decisão interlocutória. Mas você já tem uma base de recursos. Aí depois eu comecei a falar contigo sobre cumprimento de sentença e ainda não falei sobre execução. Mas antes, vamos se situar. Ritz, eu não assisti nenhuma aula de processo civil. Eu não comecei do início, eu fui lá do final. Eu comecei falando sobre recursos. Você sabe muita coisa sobre recursos. Só que além de recursos, eu tenho que saber o seguinte. Se o juiz dá uma decisão, o que o juiz decidir tem que ser cumprido. E se você não cumprir, eu vou fazer você cumprir à força. Através do cumprimento de sentença ou execução. Se errar, eu vou ficar bala. Quando eu estou diante de um título executivo extrajudicial, eu uso o cumprimento de sentença ou processo de execução? Execução. Porque se for judicial, é o cumprimento de sentença. Nós sabemos quais são os títulos executivos judiciais. Sentença penal, falamos sobre isso daí, você sabe. Agora eu vou falar contigo sobre a execução. O tema é gigante. Olha, é muito grande. Normalmente, quando a pessoa tem execução na faculdade, ela não aguenta mais e começa a ter um surto psicótico. Aí ela só quer mesmo a nota para sobreviver. Aí, pois é, aí vira merda depois. Não, é muito detalhe, é muito grande. Repito, eu vou dar uma noção geral. Aí depois eu vou começar o procedimento de início e a gente vai encaixando as coisas, fica bem legal. Primeiro, quando eu falo em execução, a gente sabe que execução não é para título executivo judicial. É para título executivo o quê? Pergunto para ti, letra de câmbio. É título executivo judicial ou extrajudicial? Extra. Sentença penal judicial ou extrajudicial? Se caísse na prova bem assim, uma decisão que homologa acordo extrajudicial. É judicial ou extrajudicial? Judicial. E a grana daqueles auxiliares da justiça? É judicial ou extrajudicial? Judicial. Eu pedi para você utilizar a teoria do resto. Grava aquilo, o resto é o quê? Extrajudicial. O artigo 784 do CPC, quem vai fazer para analista, tá? Dá uma lidinha nele, filho. Dá uma lidinha. O artigo 784, ele traz os títulos executivos extrajudiciais. Primeiro, Ritz, por que esse nome maceta? Título é documento, pô. Eu tenho que ter um documento para eu chegar até o juiz e falar, ei, seu juiz, por favor, cobra. Só que não é qualquer título. Eu não posso pegar qualquer título. Às vezes eu chego lá com o juiz com um título. E o juiz olha o título, ei, filho, ainda não venceu. Ainda não está vencido. Como é que eu vou cobrar uma dívida que não está vencida? Então o título tem que ser o quê? Executivo. Eu tenho que poder executar. E além disso, o que me interessa aqui é o extrajudicial. Primeiro, eu quero que você tome cuidado, porque a parte do processo de execução é gigantesca. Cumprimento de sentença pequenininho. O cumprimento de sentença tem suas regras? Tem. Processo de execução? Tem também. Só que se eles te perguntarem na prova, as regras que nós vamos estudar agora de execução, elas se aplicam ao cumprimento de sentença? Será que o que falar aqui de ordem de penhora aplica? Aplica, mas de forma o quê? Subsidiária. Ritsu, calma aí, eu não entendi, eu estou um pouco perdido. Se situa, e se você não entender, pergunta. Se você não entender, pergunta. Primeiro, eu estudei contigo recursos. Quando eu estudei recurso, tá, beleza, acabou. Só que quando não cabe mais recurso, o processo acaba, tem a decisão. Essa decisão não tem que ser cumprida. Só que essa decisão é um título executivo judicial. E se é um título executivo judicial, eu vou fazer você pagar através do cumprimento de sentença ou processo de execução? Cumprimento de sentença. Porque execução não é para título judicial, é para título o quê? Extrajudicial. Ocorre o seguinte. Quando é um título executivo judicial, cumprimento de sentença, o código não fala muita coisa. São poucos artigos. Aí, às vezes, tu quer fazer um cumprimento de sentença, aí tu fica se perguntando bem assim, ele não pagou. Será que eu posso penhorar? Pode. Só que essa regra de penhora não está na parte do cumprimento de sentença, está na parte de execução. Ah, beleza, eu vou penhorar. Mas o que eu posso penhorar primeiro? Será que primeiro eu penhoro um bem imóvel? Qual que é a ordem?
Aí tu olha para o cumprimento de sentença, não tem. Tu procura na fase de execução. Então eu quero que você entenda o seguinte. O cumprimento de sentença, ele tem a regra dele. Só que, se tu precisar de alguma coisa e não tiver no cumprimento de sentença, tu vai procurar no supermercado, em outro lugar. Qual é o outro lugar que você vai procurar? É o de execução. Então, se ele te perguntar na prova, as regras do processo de execução podem ser aplicadas ao processo ao cumprimento de sentença? Podem, mas apenas de forma o quê? Subsidiária. O que significa subsidiária? Significa dizer o seguinte, eu olho para o cumprimento de sentença. Se tiver nos artigos do cumprimento de sentença, eu uso. Só que se não tiver nada, aí que eu uso o processo de execução. Porque olha só, lá no cumprimento de sentença, eu tenho regras. Se tiver uma regra, se tiver falando sobre o assunto, mesmo assim eu procuro aqui na fase de execução? Não, eu só procuro na fase de execução quando o cumprimento de sentença for omisso, ele não falar. É por isso que eu uso de forma o quê? Subsidiária. Um dos pontos importantes aqui da fase de execução é que o juiz, ele pode sim fazer uma audiência. Se ele perguntar na prova, na fase de execução, como é só cobrança, eu posso fazer audiência? Com certeza. O juiz pode determinar a qualquer momento o comparecimento pessoal de quem? Das partes. E, inclusive, nessa fase de execução pode sair acordo. Eu posso ter, então o juiz pode sim determinar o comparecimento das partes. E o juiz, na fase de execução, ele vai estar na seguinte situação. Eu sou devedor e ele é credor. Se ele é credor, ele tem dinheiro para receber. Eu sou devedor, estou na merda, não é? Tem que pagar. Aí o que vai acontecer? Como eu não paguei, ele chegou e falou o seguinte, seu juiz, executa. Aí, caraca, bicho, putz, ou seja, a execução está tendo porque o devedor não pagou. Porque se ele tivesse pago, não precisava dessa galinhagem toda, não é não? O que vai acontecer? O devedor está liso, está na merda, ele fica embolando o meio campo na fase de execução, para prejudicar o credor. Para evitar isso, o CPC diz que o juiz pode, a qualquer momento, advertir o devedor, advertir o executado, que ele pode ser penalizado por prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Esse ato atentatório à dignidade da justiça, eu vou falar contigo em 3 momentos sobre ele. São percentuais diferentes e o crédito vai para a pessoa. Isso cai. Ato atentatório à dignidade da justiça. Como assim, Ridson? No processo de execução eu tenho 2 partes. Não é autor e réu. Quais são as 2 partes? Exequente e executado. Anota para você não se enrolar. Você tem o exequente e você tem o executado. São as partes do processo de execução. Ridson, não é o autor e réu? Não, autor e réu é antes, na audiência. Acabou, filho. Agora não é execução, é exequente e executado. Deixa eu te perguntar. Como é que dá o nome do autor do processo de execução? O autor do processo de execução é exequente ou executado? Tranquilo, pelo nome tu mata, exequente. Então toda vez que tu olha exequente ali na lei, ele está se referindo ao autor do processo de execução. E o executado é o réu. Agora eu te pergunto, o juiz vai olhar e vai falar bem assim, ei, não faça isso que você pode se lascar. Ei, filha da mãe, não venha com safadeza, pague. O juiz vai advertir que aquela conduta pode ser ato atentatório à dignidade da justiça. Mas ele vai advertir quem? O exequente ou o executado? O executado, porque ele quer o devedor. O exequente tem o dinheiro para receber, ele está cobrando, né? Beleza até aí? E ele pode advertir a qualquer momento. Ritz, o que é esse ato atentatório? Calma que eu vou já te falar. Outro ponto. O juiz também pode determinar a qualquer momento na fase de execução que determinadas pessoas prestem informações. Pagou ou não pagou? Cadê o documento? O juiz pode. E o principal daqui é você saber, na fase de execução, pode ter audiência? Deixa eu te perguntar o seguinte. Quando eu estudei cumprimento de sentença contigo aqui, eu falei sobre audiência? Falei? Não. Falei sobre ato atentatório à dignidade da justiça? Eu te pergunto, no cumprimento de sentença, se o cara que está devendo fizer cagada, eu posso penalizá-lo por ato atentatório à dignidade da justiça? Posso? Por que eu posso? Eu posso porque como isso não tem lá, eu uso essa regra do processo de execução de forma o quê?
Tá entendendo agora? Não tem lá, então usa isso daqui. Isso, isso pode sim. Beleza até aí? Se caísse na prova, na fase de cumprimento de sentença, eu posso fazer audiência ou não posso? Posso ou não posso? Posso, porque eu aplico essa regra de forma o quê? Subsidiária. No cumprimento de sentença. Eu posso determinar que alguns sujeitos prestem informações, sim ou não? Posso, porque eu aplico essa regra de forma o quê? Subsidiária. Fechou, pessoal? Outro ponto importante. Nessa fase de execução, o juiz de ofício ou a requerimento. Ritz, o que é de ofício? De ofício é aquele documento lá administrativo? Não. De ofício é quando você faz algo sem ninguém pedir. Toda vez que tu olhar, o juiz de ofício é que ninguém pede, o juiz age de ofício. Mas o juiz pode, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias. Medidas necessárias para quê? Para que eu não tenha nenhuma cagada nesse processo de execução. E para que o devedor pague. Quem que é o devedor? O exequente ou o executado? Executado. E o juiz vai adotar. O que ele pode perguntar na prova? As medidas adotadas pelo juiz no processo de execução não podem ser tomadas de ofício. Somente a requerimento das partes, certo ou errado? Errado. Me diz o seguinte, no cumprimento de sentença, a gente não falou que tem um prazo para o cara pagar? E se o cara não pagar naquele prazo, não tem uma multinha e o honorário? Aí o que aconteceu? Passou o prazo e o cara não pagou. Tu precisa pedir para o juiz aplicar a multa? Não, a multa é o quê? É automática, velho, não tem como. Então, tem coisa que o juiz vai agir de ofício? Vai, como é o caso de marcar uma audiência. Agora, olha só. Existem processos que, sabe, é como um todo. Existem processos que eles são sigilosos. E aqui eu vou até falar contigo. Regra, os atos processuais são públicos. Regra, os atos processuais são públicos. Regra, filho, se você quiser saber a sentença, o inteiro teor da decisão, vai na internet e se dê acesso. Agora, existem alguns processos que não podem tramitar nessa situação. Eles têm que tramitar em segredo de justiça, tem que tramitar o quê? Em sigilo. E quando ele tramita em sigilo, eu adoto um critério. Eles vão te perguntar o seguinte, quando o processo está em sigilo, qual é o critério que eu estou adotando? O critério da confidencialidade tem que ser respeitado. Mas ele poderia inverter e escrever bem assim. Os atos processuais, como regra, são sigilosos e devem obedecer o critério da confidencialidade, certo ou errado? Errado. Confidenciável, o critério da confidencialidade é quando eu estou diante de processo o quê? Sigiloso. Tranquilo isso aqui, pessoal? Beleza, entenderam? Beleza. Mas tem essa parada aqui. Eu falei contigo que o juiz pode advertir o devedor. Quem que é o devedor do mesmo ali? E eu tenho que saber, porque daqui a pouco eu vou falar de denunciação da lide, denunciante, denunciado, falar de chamamento ao processo, falar do chamado não é um filme de terror não, tá? Falar de assistência, então a gente tem que se acostumar com essas paradas, velho, tem que se acostumar. Beleza, o que vai acontecer? Eu falei contigo agora há pouco, que o juiz vai advertir uma parte, que o ato dela pode configurar a ADJ. O que significa essa primeira letra A? Ato, atentatório, dignidade, e o juiz vai advertir quem? Exequente ou executado? Não ouvi, não gostei não. Exequente ou executado? Beleza, ele vai advertir. Rito, mas e quando que eu pratico o ato atentatório? Qual é a consequência? Primeiro, se você praticar ato atentatório à dignidade da justiça, você pode se lascar. E o juiz vai advertir o quê? O executado. O executado, tanto faz se ele tiver uma conduta omissiva ou comissiva. Isso parece direito penal, essa porra aqui, né, velho? Cara de direito penal, essa merda. Mas tanto faz se ele agiu, ação ou omissão. Se cair na prova, a omissão do executado, não pode gerar penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça. Errado. Pode sim. Tem alguém com sono aí? Vocês estão com sono? Acorda. Acorda, pô. Mete o dedo no olho, acorda, dá um jeito. Essa porra aqui é séria. Isso aqui está fazendo diferença em prova. Está fazendo um regaço em prova para analista e para técnico. Concentra. Tá com sono, filho? Lembra da tua conta corrente, como é que tá o saldo? Tiver backline, eu vou te dar 10 segundos, entra no backline, vai lá ver essa porra do teu saldo, vê lá, né?
menos... Nem vê. Então assim, pô, acorda, concentra. Ato atentatório à dignidade da justiça, o executado pode ser punido, tanto faz se ele hoje agiu com ação ou omissão. E qual é a penalidade? Ele vai ser multado. E a multa é não superior a 20% sobre o valor do débito atualizado. Como é que é? Eu estou te falando o seguinte. Se o executado praticar ato atentatório à dignidade da justiça, eu vou matar ele. Certo ou errado? Eu vou aplicar pena de reclusão. Certo ou errado? É errado, porra. Não é isso. Eu vou aplicar uma multa. E qual é o valor da multa? Não superior a 20% do débito atualizado. Me responde o seguinte. O juiz, ele tem discricionariedade para definir o valor dessa multa? Sim ou não? Tem, porque a multa não é de 20, ela é não superior a 20. Então ele pode dar uma multa de 1%? Pode, do mesmo jeito que ele pode dar de 20%. Ela só não pode passar de 20%. E preste atenção, não é sobre o valor da causa. Ritz, o que é o valor da causa? Na hora eu te falo. Não é sobre o valor da condenação. Ritz, o que é o valor da condenação? Na hora eu te falo. Eu quero que você grave o seguinte, isso é sobre o valor do débito atualizado. Calma aí, Ritz, eu não entendi. Pessoal, cheque. Acorda, porra, acorda. Cheque. Se eu pegar alguém dormindo, sério, eu vou meter o dedo no sapato de alguém aqui, eu vou fazer tu cheirar. Cheque é título judicial ou extrajudicial? Se é extrajudicial, vai pelo cumprimento de sentença ou execução? Beleza. Eu chego lá com cheque. Cheque tem um prazo. Eu sei que tem um prazo. Ah, mas se vencer o prazo, tem ação monitória. Não viaja, diabo. Vamos concentrar aqui, porra, tá? Beleza. Tu chega com cheque, não tá prescrito, essa porra toda. Seu juiz, ó, tá me devendo cheque, não me pagou. Nunca vi cheque devolvido na vida, não é? Não é? Nunca vi, velho, nunca vi. Quem tem cheque devolvido tem a certeza de uma coisa. Você vai passar em concurso público, tá? Quem tem cheque... Ah, isso não fala isso que... Pois é, se você tá... Primeiro requisito para você passar no concurso público, ser devedor, tá? Você tem que estar devendo, tá? Isso, eu não estou devendo porra nenhuma. Nem que seja no teu cronograma de estudo, mas você está devendo. Agora só. Pessoal, enfia a coisa na cabeça, eu chego com cheque. Se o cheque está vencido há 2 meses, não tem juros? Não tem multa? Não tem essa porra toda? Imagina que o cheque era de R$1.000. O valor da multa não é sobre os R$1.000. É sobre os R$1.000 atualizado. Então, eu estou te dizendo o seguinte, essa multa é não superior sobre 20% do débito atualizado. E importantíssimo, o valor dessa multa não fica para o Estado. O valor dessa multa reverte para o exequente. O exequente é o credor ou devedor? Credor. Beleza, pessoal. O que eles vão fazer? Eles vão te dizer que o valor dessa multa vai para o Estado. Eles vão te dizer o seguinte, o valor dessa multa, se não for pago, vai ser inscrito... Velho, o dinheiro dessa multa não é para o Estado, caceta. É para o exequente. Porque em vez de receber os R$1.000, agora eu recebo os R$1.000 mais a multa. Beleza, pessoal? E quando que eu faço esse ato aqui, Ridson? Quando? Primeiro caso. Você pratica ato atentatório à dignidade da justiça quando você frauda a execução. Ridson, fraudar a execução é pegar a execução e colocar pampers nela, né? Não, tá? Não. Fraudar a execução é outra coisa. Ridson, mas o que é fraudar a execução? É fraudar a execução. E ponto final, tá? Na hora de aprofundar nisso, eu aprofundo. Por hora, eu só quero que você grave o seguinte, tem que ter organização. Pessoal, eu bato nessa tecla. Eu tenho uma forma diferente de ver o processo civil. Se eu pegar isso aqui e vou lá na casa do caralho, aí depois eu volto aqui, tu tá... onde, quem... Então assim, eu prefiro me situar por tópicos de pouquinho, que daqui a pouco dá merda. Então vamos se organizar. Primeiro caso, fraudou a execução, multa não superior a 20% do débito atualizado. Segundo caso, quando o executado ou exequente se opõe maliciosamente. Certo ou errado? Quando o executado ou exequente se opõe maliciosamente. Certo ou errado? Eu estou falando que é de quem? Executado. Porque, velho, se tu se opor maliciosamente, utilizando ardis
Ou artifício. Eita caralho, moleque doido. É só tu gravar para a prova. Teve malícia na execução. Se tu usou malandragem na execução, filho, multa. Ponto final, acabou. Não tem que ficar viajando, não. Fechou? Terceira situação. Quando esse tarado desse executado é o devedor ou credor? Quando esse executado, ele dificulta a penhora. Odeio isso. Ele embaraça a realização da penhora. Odeio muito isso. Eu odeio penhora. Eu não gosto de penhora. É a única coisa que eu não gosto de como fazer como oficial de justiça. Porque, velho, às vezes chega um mandado de penhora. Não gosto. Chegar na casa da pessoa, tirar o bem dele. Graças a Deus que na Justiça Federal não tem esse negócio de penhorar, vou penhorar um sofá, não tem isso. É muito raro isso. Porque assim, normalmente a dívida de execução fiscal é milhões. Aí, porra, um computador velho não é útil, né? Aí tu nem penhora. Mas às vezes acontece. Chega lá para você penhorar, igual eu peguei. Penhorar 47 vacas de não sei o que lá. Sério. 47 vacas. Aí tinha raça e não sei o quê. Mas eu cheguei lá, primeiro, para achar o local zona rural foi uma merda, né? Ritos, quando tu vai para a zona rural, você ganha uma coisa a mais? Não. Quem vai fazer para oficial de justiça, TRF e TRT, que são os dois cantos que tem, TRE não tem oficial de justiça, tá? Tem uns cara que exerce lá, mas não tem esse cargo quando tu faz concurso. Você vai receber a grana fixa. Então, não é igual TJ, TJ paga por produção, né? Nossa, não é fixo, é aquele valor e acabou, ponto final. O que tem variável é um negócio chamado indenização de transporte. Então, indenização de transporte, o valor dela é 1.400 e não sei o quê, para você queimar de combustível todo mês. Se queimou, queimou. Se não queimou, não queimou, tá? Beleza. Beleza? Mas você vai ganhar isso daí. Acontece o seguinte, pessoal, acontece o seguinte. Quando você vai fazer essas viagens assim para a zona rural, tudo bem, tu não recebe, mas tu recebe a diária. Norma, zona rural não tem boca, vai te pagar. E se eu for e voltar no mesmo dia? Meia diária. E quanto é que é meia diária? Deixa eu lembrar. R$ 309,50. Mais 74 centavos por cada quilômetro rodado que você utilizar se você for no seu carro. A não ser que você queira ir no carro da justiça, né? Aí você não ganha essa grana a mais, né? Então esses 309 para você ir, almoçar bem pra caralho, mata o boi aí essa porra, vou lá, né? Almoçar bem pra caralho, né? Bicho, não estuda, velho, não estuda, é uma merda, não estude, tá? Não estude. Mas acontece o seguinte, nesse dia que eu fui lá de tal de penhorar as vacas, cheguei lá, velho, nunca vi tanto boi na minha vida. Eu olhei assim, e pior que as vacas estavam dentro, só não tinha nome. Mas assim, tinha. Aí eu cheguei com um cara, eu falei, velho, cadê essas vacas? Ele, porra, não sei. Eu falei, filha da mãe, velho, caceta. Aí eu voltei, como é que eu vou penhorar se eu não sei qual é a vaca? Né? Falei, seu juiz, dá algum sinal característico da vaca, se ela tem bigode, se ela usa cavanhaque. Porque, velho, é muita vaca naquela porra, tem que saber se a vaca morreu, né? Isso, mas a penhora, eu voltei. Aí, beleza, voltei, o juiz fez mais um negócio lá, eu voltei de novo no local. Aí eu voltei de novo, o cara não tava o empregado dele. Eu falei, cara, bicho, porra, bicho, tô atrás dessa vaca aqui, velho. Bicho, tipo assim, não tem como tu me ajudar não, velho? Pode oferecer dinheiro não, tá? Não pode oferecer dinheiro, nem lanche, nem dídio, não pode. Não, vocês estão me ouvindo, né? Não pode, é feio, não pode, nem saltenha. Cheguei lá, falei, velho, cara, pô, se pudesse me ajudar, velho, pô, cara, te agradecer tanto, ser um auxiliar da justiça, nossa, olha só, cara, meu Deus do céu. Aí, deixa eu ver direito aqui, isso aqui, falei, umas vacas foi penhorada um tempo atrás, não foi eu que vim aqui não, e não acharam, não sei o quê. Ah, eu sei dessas vacas, elas estão bem ali no curral ali, ó. Aí eu falei, ah, é? Beleza, vamos lá. Aí tava lá as bichas separadas, que elas eram de raça, elas estavam separadas. Eu falei assim, mas pô, eu vim aqui com o teu patrão falou que não sabia. Mas como que ele não sabe? Tá aqui, ele sempre soube. Mas por que ele não me trouxe aqui? Aí eu falei, eu não sei, o senhor fala com ele. Aí eu falei, desgraçado. O que o filho da mãe? Ele dificultou meu trabalho. Ele embaraçou meu trabalho, eu queria penhorar. Aí o que acontece? Primeira situação, tu volta para o processo. E você vai cumprir o teu dever. Qual é o teu dever? Falei com o empregado X. O empregado X. Aí eu vou ter duas merdas, que o empregado vai pra rua, né? Mas o patrão, bicho, é fogo, né, velho? Aí o que tu tem que fazer nessas situações? Depois a gente fala fora da aula, tá? Agora eu quero que você entenda o seguinte. Filho, se o cara ficar inventando onda, ato atentatório à dignidade e justiça, multa. Em vez de dever 10 mil, agora é 12 mil para largar de ser abestado.
Também se ele ficar fazendo resistência injustificada, ficar criando onda, velho, porra, vai e cumpre, ponto final. E também se esse executado foi intimado e não indicar bens, não indicar valores, isso como assim? É bem assim, velho. Você está devendo, tu não pagou, o oficial de justiça ele vai lá e te entregar o mandado. Ó, tu é caloteiro, devedor, filha da mãe, paga essa porra no prazo tal. Se tu não pagar, eu vou penhorar. Mas você pode fazer o seguinte, em vez de pagar, você pode falar, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma barra circular velha, eu tenho uns trocados numa caderneta de poupança. Só que às vezes você tem o dinheiro, você tem o bem, e o que você faz? Não indica. Cuidado, que você pode pegar uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Do mesmo jeito, se o juiz pedir para te provar a propriedade, é teu ou não é? Aí tu, não vou provar porque eu não tenho obrigação de provar. E também, se for o caso, o juiz te pedir uma certidão de ônus. Em suma, se o juiz pedir alguma coisa aqui, velho, tu não cumprir, pode pegar ato atentatório à dignidade da justiça. Do mesmo jeito que dificultar a penhora, resistência e etc. Mas isso aqui não é tranquilo? Cuidado que você tem que ter valor da multa e que o dinheiro dessa multa não fica com o Estado, fica com quem? Com o exequente. Ponto importantíssimo. Desistência da execução. Primeiro, deixa eu lembrar, porque eu estudei com vocês recursos. O recorrente pode desistir do recurso? Se errar, eu vou ficar muito puto contigo. A desistência do recurso depende do consentimento da parte contrária. Calma, não responde assim de supetão, não. Deixa entrar, processar na tua cabeça e tal, aquela parada toda, memória, né? Aquela porra toda lá. E aí, depende ou não depende? Não de... Recursos. Execução. Primeiro, o exequente é credor ou devedor? Credor. O exequente, ele pode desistir. Tipo assim, eu estou devendo para ele, aí ele, agora nós somos amigos, amantes, né? Não vou mais te cobrar não. Ele pode desistir. Ele pode desistir de toda a execução ou apenas de algumas medidas. Vamos fingir que ele pediu para penhorar algum dinheiro numa conta corrente. Ele, eu não quero mais aquela conta corrente. Ele pode desistir, ele pode. Mas e aí? Se o exequente desistir do processo de execução, esse processo de execução vai gerar custas. Porque quando eu falo em custas, no processo civil acabou aquele negócio de a custa é R$5. Não é assim. Quanto mais o processo demorar, mais vai ter custa. Vai ter custa na fase de conhecimento, vai ter custa no recurso, vai ter... Então, velho, vai subindo. E, filho, se tu foi cobrar um cheque no juiz, uma letra de câmbio, uma nota promissória, e tu vai e desiste, tu mexeu na máquina do judiciário e simplesmente não quer nada, então você vai ter que pagar. Vai ter que pagar as custas e os honorários. Pergunto, tu sempre tem que pagar, certo ou errado? Errado. Sabe por quê? Não tem as pessoas que têm isenção legal? Um dos que tem isenção legal é exatamente o beneficiário da justiça gratuita. Tem uma leizinha, que a leizinha fala sobre isso daí, a lei 1060, lá de 1950. Então, ela fala, então toma cuidado, você tem que pagar. Só que se ele pegar na prova e misturar, se eu for beneficiário da justiça gratuita, eu tenho que pagar? Não, aí você está isento. Beleza até aí, pessoal? Mas olha só, até agora, eu só falei que você pode desistir, que você paga. O problema para a prova é o seguinte, para desistir, depende ou não depende de consentimento? Putz, isso caiu em prova e a negada ficou louca. Eu quero que você entenda bem assim, ó. Vamos entender que vai ficar mais fácil. Quando eu utilizo uma medida processual, um meio de defesa, o meio de defesa ele pode trazer apenas questões processuais, apenas questões de mérito, ou questões processuais e questões de mérito. Ritson, não entendi porra nenhuma. Beleza, vamos melhorar essa porra. Vou desenhar aqui que fica melhor, depois eu apago. Apagar o exequente. Vamos desenhar. Tá aqui, ó. Vou fazer um sapato aqui. Fazer aqui uns cabelos. Aí, ó, tá melhorando meu desenho. Feio pra caralho, velho. Porra, vou fazer um olho aqui que tá muito feio essa porra. Pronto. Beleza, vamos lá. Tá aqui esse... Nunca fui bom de desenho, velho. Tá, melhorou, beleza. Mas esse cara aqui, ele tem um título.
Ele tem um título de crédito. Ele tem um título de crédito para receber, só que esse título não é um título judicial, é um título extrajudicial. Se é extrajudicial, cumprimento de sentença ou execução? Execução. Beleza, ele chega com esse título judicial, né, no valor, sei lá, de R$10, aí ele chega no seu, eu quero receber. Aí ele vai cobrar. Não vou desenhar mais não, vai ficar assim mesmo. Aí ele vai cobrar desse camarada. Esse aqui é o credor. E esse camarada aqui é o devedor. Tranquilo até aí? Beleza. Aí ele vai cobrar. Ele fala assim, ei devedor, paga essa porra. E o devedor, pago, não nego, pago quando tomar posse. Né? Devo, não nego, pago quando tomar posse. Ah, é, filha da mãe, tu não vai pagar? Vou fazer você pagar à força. E se isso for um título executivo extrajudicial, eu vou lá com o juiz para fazer ele pagar. Mas eu vou fazer ele pagar através de um processo que é o processo de execução. Só que no processo de execução, não é ele que vai iniciar o processo? Só que eu não dou o nome para ele de autor. Esse que vai iniciar o processo, como é que dá o nome dele? Não ouvi não. Exequente. E esse caloteiro, qual é o nome? Caloteiro pesa, né, velho? Dói, né, quando fala, né? Escutei muito isso na minha vida, tá? Então, assim, esse aqui é o exequente, esse aqui é o quê? O executado. O exequente vai chegar e falar, ó, devedor e não sei o quê, e tarará, aquela porra toda. A pergunta é o seguinte, quando eu começar o processo de execução, esse devedor não tem o direito de se defender? Tem ou não tem? Tem. O que vai acontecer? Ele vai poder impugnar, ele vai poder se defender, ele vai poder embargar. Só que nessa defesa dele, olha só, na defesa dele, ele pode chegar para o juiz e trazer a questão de mérito. Como assim questão de mérito? Ele pode chegar para o juiz e falar assim, ó, seu juiz, esse título de crédito está pago. Olha aqui o comprovante. Então eu estou entrando eu não estou atacando o processo, eu estou atacando o mérito, a questão. Tranquilo? Seria diferente dele falar bem assim, seu juiz, ó, tudo bem, eu estou aqui como executado. Só que vocês pegaram e fizeram lá aquela minha citação através dos correios. Eu não posso ser citado pelos correios, porque o CPC fala que eu não posso. Eu estou proibido, eu tenho que ser de outra forma. Então essa citação é nula. Aí nesse caso, quando eu falo que a citação é nula, eu não estou atacando o título, eu estou atacando o processo. Entenderam até aí? Ou seja, quando esse devedor, que ele vai se defender, isso depende de garantia do juiz em calma. Quando ele for se defender, ele pode trazer questões de mérito, ou também questões o quê? Processuais. Primeiro, vem cá comigo. Se esse credor, o credor é exequente ou executado? Cara, o olho de vocês está muito louco, tá? Olha só, se o exequente desistir, ele paga ou não paga? Não gostei não, porra. Se o exequente desistir, ele paga ou não paga? Sempre paga. Tranquilo? Ele paga. Agora toma cuidado. Para esse exequente desistir, ele depende ou não depende de consentimento do executado? É aí que eu quero entrar. No recurso, depende de consentimento? Agora vem cá comigo, que eu vou resumir essa parada, agora tu vai entender. Caso aquele executado, devedor, tenha apresentado uma impugnação ou um embargos, o que vai acontecer? Se essa impugnação ou embargos for só questão processual, se for só questão processual, independe de consentimento. Como é que é? Vem cá, olha só. No exemplo que eu citei, está aqui, o cara quer receber esses R$10. E ele entra, começa o processo de execução contra esse aqui. Quando esse vai se impugnar, ele impugna mérito e processo. Mérito e processo. Nesse caso, se aquele camarada quiser desistir, ele depende de consentimento aqui do executado ou não? Depende de consentimento ou não? O que está escrito lá? O que está escrito lá? Independe de consentimento, ou seja, não depende de consentimento quando essa defesa é apenas o quê? Aqui a defesa é só processual? Não. Então pergunto nesse caso, depende ou não depende? Ou seja, no processo de execução, a desistência pode depender ou não. Aí se ele meter na prova, só tem questão processual. Se só tem questão processual, não depende.
Agora, se tiver mérito, filho, depende. Beleza até aí, pessoal? Beleza. Matou essas paradas, vou te dizer o seguinte. Se tu não revisar, tu jura que tu vai lembrar disso aqui daqui a uns 3 meses, tá? Então, ó, revisa essa porra. Revisa isso daqui. Outro ponto importante. Já que eu falei para ti que se for só questão processual, independe de consentimento. Agora, se tiver mérito nos demais casos, depende de aceitação, eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Eu falei agora há pouco de AADJ. O que significa a letra A? Ato atentatório à dignidade da justiça. Além dessa penalidade, você pode ser penalizado também por LMF, que é o quê? Litigância de má-fé. Rito, isso é quantos por cento? Calma, na hora eu vou te falar. Por hora eu quero que você entenda o seguinte. Vem cá comigo. Ato atentatório à dignidade da justiça na execução. É quantos por cento no máximo? Não superior a 20% do valor da causa, certo ou errado? Errado é sobre o quê? Débito atualizado. O que vai acontecer? Tu não estava devendo R$1.000 do cheque? Beleza. A multa do ato atentatório à dignidade da justiça. Eu cobro nesse mesmo processo de execução ou eu tenho que fazer um outro processo de execução? Calma aí, não responde não. Usa a lógica. A multa, eu cobro no mesmo processo ou tenho que iniciar um outro processo? E aí? Por lógica, não é no mesmo processo? Então o CPC fala o seguinte, as multas e indenizações por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, eu cobro no mesmo auto, no mesmo processo. Não tem necessidade. Tranquilo? Quando eu falo em processo de execução, além das disposições gerais, eu vou falar contigo sobre as partes. Depois eu falo sobre penhora e etc. Quando eu falo em partes, artigo 778 e 780. Quem que pode ser exequente? Quem que pode ser executado? Quem que pode acordar? Pelo amor de Deus, que vocês estão... Meu Deus, bicho! Na boa. Tem criança na sala não, né? Tem não, né? Na boa, parece que assim vocês passaram, sabe, umas 8 horas direto, sem parar, fazendo o quê? Eu deixo o que você pensou, entendeu? Mais ou menos isso daí. Sem parar, sem intervalo, meu amigo. Sabe? Direto. Vocês estão destruídos. Gente, hoje é terça-feira. Hoje é dia das mães, já passou, filha, tá? Hoje é terça-feira. Quem que pode ser parte, quando eu falo exequente e executado? Primeiro, o executado não é o devedor? Beleza. E o exequente? Ó, quem que pode promover a execução? Forçado. Por que eu falo forçada? Tu não pagou por bem, tu paga por mal. Quem que pode promover? Quando eu falo quem pode promover, é o exequente ou o executado que promove? Quem que pode ser exequente? Primeiro, o credor, aquele que por lei tem o quê? Um título. E esse título a gente sabe que pode ser judicial ou extrajudicial. Pergunto para ti. Eu posso executar sem ter um título? Eu posso executar sem não ter nenhum documento? Esse é o juiz, está me devendo. Aí ele, cadê o papel? Não tem. Então vai-te embora daqui, diabo, né? Pessoal, se eu quero executar, se eu quero cobrar, eu tenho que ter o quê? Um título. Isso até é um princípio. Um princípio, tem que ter o título, tem que ter o documento, porra. Eu não vou chegar com o juiz, não, tem que ter a porra do título. Tu tem que ser credor e tem que ter o quê? O título. Só que tem vezes que você tem o título, mas você não tem condições de promover. Ou então, outra pessoa tem que promover no teu lugar. Porque se eu tenho um cheque, você sabia que tem gente que compra cheque? Eu descobri isso na dor. Porque assim... Eu guardo, bicho, todos os cheques meus que voltaram, todos, quase 50, tá lá, tudinho. Quase 50. Velho, tô te falando. Bicho, na boa, falar do fundo do coração, quase que eu me prostituí, gente, quase. É porque realmente não ia pegar nem 50 centavos, velho. Mas assim, velho, foi feio. Cara, sabe o que é nó cego? Eu tava nó cego já. Assim, tinha cheque, teve um cheque meu, esse cheque foi dado nas lojas Eletroseixas. Eletroseixas. Eu sei que eu tinha dado a porra do cheque. O que eu fui comprar com aquele cheque? Sei lá que eu comprei. Não faço ideia. Foi aquela máquina de tanquinho. Não tem aquele tanquinho? Não tem? Para lavar roupa na mão é fogo. Eu comprei aqueles tanquinhos baratinhos. Na época foi R$159. Já caro pra porra, né? Comprei aquele tanquinho branquinho, não sei o quê. Aí peguei, eu dei 10 cheques de R$15. Uma coisa assim. Foi parcelado. Você que é invasora, você sabe como é que é isso também. Agora que não é mais invasora, mudou a vida, né?
Mas, ó, pois é. Então, eu vou dar o seguinte. Olha só. Eu dei uma porrada de cheque. Resgatei tudinho. Só que o último cheque eles não conseguiam encontrar. E meu nome estava sujo, estava sujo, estava sujo. O cheque de lá foi para um pessoal que comprava o cheque. E eles compram o cheque e assim, os caras racham de ganhar dinheiro com essa parada. E os caras estavam infernizando a vida, querendo cobrar. E assim, falei, velho, vou pagar essa porra. Aí eu fui pagar, o cheque não estava Marco Eletro Seixas, estava com essa outra pessoa. Eu cheguei lá e perguntei, mas e aí, o dinheiro vai para o Eletro Seixas ou vai com vocês? Ele falou, não, vai ficar comigo, porque é nosso agora. A gente comprou esse direito. Eu falei, mas o devedor é eles, pô. E se eu pagar e tu tem algum documento? Então, tu tem que tomar cuidado, porque às vezes eu tenho um devedor e eu tenho um credor. E o credor tem um dinheiro para receber, ele fala, quer saber, não quero mais dor de cabeça. Eu tenho 100 mil reais para receber. Aí chega alguém e fala, eu te dou 20 mil por isso daí. Eu assumo o risco. Aí tu pensa, quer saber de uma coisa? Melhor 20 do que nada. Aí tu passa para o cara. A pergunta é, esse cara, esse terceiro, ele pode participar desse processo? Será que ele não pode ou não pode? Segundo o Código de Processo Civil, podem promover a execução forçada ou prosseguir nela, primeiro, o Ministério Público. Pessoal, Ministério Público pode recorrer? Pode. Só quando é parte, certo ou errado? Também quando ele é o quê? Mesma merda aqui, entendeu? Ministério Público também pode o quê? Executar. Ministério Público pode executar. Só que além dele, também podem promover a execução ou prosseguir com a letra E, o espólio. Hidson, escreve espólio para mim aí. Espólio. Ah, Hidson, eu lembro disso. Era o espólio, os plateumintos, os nemateumintos. Não, não é isso. Tem nada a ver com ciência. Tem nada a ver, nada a ver. Lembraram agora, né? A única coisa, pergunta de matemática, se tu lembra. Agora só, pessoal, espólio é o seguinte, quando a pessoa falece, ela não vai deixar os bens dela que vão para os herdeiros? Esse conjunto de bens da pessoa que faleceu, dá o nome do que? De espólio. Esse espólio vai ter um representante que a gente vai falar em outro momento. Então o que vai acontecer? Se a pessoa faleceu, ela faleceu, acabou a dívida. Não é assim, velho. Porque, ó, se eu estou devendo para ela, eu sou o caloteiro, tu é a credora. O que vai acontecer? Se eu falecer, eu estou devendo para ela. Essa dívida aqui, se eu que estou devendo, beleza, acabou. Agora, o que vai acontecer? Não vou te matar não. Não, vou te matar. Não, vou matar ela não, vou te matar, diabo, agora. Ó, brincadeira, tá, pessoal? Eu sou devedor, ela é credora. Se ela vier a falecer, oba, ela morreu, eu não tenho mais que pagar essa porra. É assim? Não. Porque o direito que ela tinha de receber a minha grana, esse dinheiro passa para os herdeiros, passa para os sucessores, se transforma em parte do espólio. Significa dizer o seguinte, se esse credor falecer, morrer, quem que vai prosseguir na execução? Com a letra E é o quê? Espólio. Com a letra H é quem? Herdeiros ou sucessores. Agora, cuidado. Em qualquer caso de morte do credor, o espólio, herdeiro e sucessor pode entrar? Não. Porque existem ações que eu dou o nome de ações transmissíveis e ações que são intransmissíveis. Me responde o seguinte, se ele mete na prova. Em caso de morte do credor, em uma ação intransmissível, passa para o herdeiro. Certo ou errado? Acabou o processo, já era. Porque ela é o quê? Intransmissível. Eu só vou passar se essa decisão, caceta, se esse crédito for o quê? Transmissível. E se ele meter na prova? Sempre, em qualquer caso, sem nenhuma exceção, que o credor morrer, entra o herdeiro, certo ou errado? É errado para ele entrar, tem que ser o quê? Transmissível. Vocês lembram aquele exemplo que eu citei agora há pouco, que eu tenho um crédito, e eu passo esse crédito para outra pessoa? Cara, isso aconteceu muito, muito mesmo. E aconteceu aqui, ó, Rondônia. Porque aqui em Rondônia não tem aquela parada do ex-território e etc e tal, bonitinho. Ainda tem a galera do técnico administrativo, que o precatório da galera está lá enrolado ainda. Antigamente, os professores do ex-território, eles tinham um tal de um precatório para receber. E teve gente que morreu esperando aquilo, velho. E assim, no começo eles fizeram um cálculo que dava assim, em média, tipo assim, tu vai receber 500 mil reais. O que o povo fez? Começou a gastar por conta. Vou receber. Demorou pra caralho.
Eles fizeram uma outra conta e os 500 mil se transformaram de uma hora para outra em 60 mil reais. Tipo assim, foi um erro de conta, né? Porra, né? Esse foi um erro de conta, porra. Ah, foi um errinho de porra, que erro. 60 mil. Olha a cabeça da pessoa. Caralho, era as 500, virou 60. E se não vira nada? Aí chegou um pessoal bonito, sabe, de terno, cheiroso. Mulheres usando um perfume, melhor perfume do mundo. Vocês sabem qual é o melhor perfume do mundo que a mulher usa, né? Qual que é? Bicho, vocês estão feios, vocês não entendem de perfume, velho. Cara, vocês estão usando aquele perfume de farmácia, o perfume da Avon, né? Ó, tem um perfume, cara, que eu sou louco por esse perfume, chamado Fantasy. Ó, Fantasy. Vocês conhecem esse perfume? Tem um vidrinho rosa, lembra aquela porra? Pois é, aí lá chega a mulher que usa essa porra, usa aquele Fantasy, aquela porra toda, aquele cara bonitão, né? Qual é o perfume, ó, homem, escuta só, mulheres, qual é o perfume que vocês gostam que o homem use? Não sabe, então, velho, do jeito que vier, vocês não podem reclamar também, tá? Não, ele tá fedendo, não, tomou um banho e já era, velho, né? Não, porra, não sabe perfume? Eu queria que tu tivesse cheirosinho, só o banho já é suficiente, tá? Já entenderam a parada? Aí os caras chegam utilizando aqueles perfumes cheirosos, chegavam na casa da pessoa e falavam assim, ei, a senhora tem 60 mil para receber, né? Te dou 1.500 agora, 1.500. No singular, 1.500. Pegar ou largar? Ela, ai meu Deus do céu, não tem pelo menos 2.000? Ai, 2.000 é muito difícil, eu tenho que ligar para o escritório em São Paulo. Alô, Ferdinando Alves Pinto, Salles, Moreira, Pedrosa, Caetana. É porque ela, olha, como ela está na situação de dificuldade financeira, fala para ela que nós estamos preocupados com o bem-estar social dela e da família. E por conta disso, nós vamos fazer esse agrado e vamos fechar em 2.000 reais. Aí fazia o cheque para ela, pá, o cara ficava com 60 mil. E dava 2.000. Não foi assim, mas foi quase assim. Foi quase assim. Teve coisas que foram escandalosas. Ou seja, tu tinha um crédito, tu era o quê? Credor. Tu passou para outra pessoa. Aí essa outra pessoa chegou lá no Poder Judiciário. Aqui eu vim receber. Aí o juiz, mas tu não é o credor? Eu não sou credor, mas eu sou o quê? Cessionário. Porque nessa parada de cessão eu tenho duas partes. Eu tenho o cedente e eu tenho o cessionário. Desculpa pela expressão, pessoal. Cedente, tu tem uma pessoa que está dando e uma pessoa que está recebendo. Quem está dando é o quê? Cedente. E quem está recebendo é o quê? Cessionário. Então o teu marido é o cedente ou o cessionário? O teu marido depende, né? Depende. Cedente é o que está dando e o cessionário é o que está recebendo. Então se ele te perguntar na prova, o cessionário, ele pode entrar no processo? Pode. E fechando aqui, os subrogados. E que porra é essa? É a mesma messa. Tem uma diferença lá. Cessão, subrogação. Eu posso. Tu tem um crédito, alguma coisa, a pessoa se subroga no teu direito. Ela entra no teu direito. Em todas essas situações, eles podem promover a execução. Agora, olha só. É o seguinte. Lembra do exemplo? Eu não queria te matar, desculpa. Desculpa, né? E isso, ela trabalha pra cacete. Trabalha pra caramba. Chega aqui cansada pra caramba, eu falo com ela direto. Né? Eu sei como é que, do mesmo jeito que outras. Né? Chega cansada, velho, tem família, um monte de coisa. Na última aula ela estava ali atrás, escorada na parede assim. Aqui tu vê, a pessoa tá cansada, tá ali lutando. Bicho, ninguém segura, velho, ninguém me para, velho. Eu posso estar doente o que for. Eu não quieto enquanto eu não ver vocês empossados. Que é isso que me dá força. Então eu vou te matar agora só de brincadeira, tá? Beleza. Agora só, eu matei ela. Minha brincadeira. Eu sou devedor, ela é credora. Se ela é credora e falecer, não vai para o herdeiro? Não vai? Beleza. A herdeira é ela. Tu é filha dela, tá? Beleza. Aí eu olho assim, tu quer dinheiro? Vou te pagar não, eu estou devendo para ela. Eu que sou devedor, eu posso me opor. Falei assim, não, é ela. Se não for ela, não pago. Eu posso fazer isso ou não posso? Não posso, eu tenho que pagar para ela. Ou seja, quando tem essa sucessão, morte dela, ingresso do herdeiro, essa sucessão independe do consentimento do executado. Não interessa, ela entra e ponto final. Porque é direito, é herança e acabou. Não tem para onde correr. Fechando aqui essa parte de execução. Caríssimos, se cair na prova, você pode acumular
títulos executivos diferentes contra o mesmo executado? Pode. O que é isso? Tu tem uma nota promissória da Avon, tu tem um cheque da Herbalife, tu tem, tipo assim, tu tem diversos títulos de créditos. E a pergunta é, para cada título de crédito eu entro com um processo de execução separado? Gente, não há necessidade. Se eu tiver diversos títulos, eu posso acumular. Eita, caceta. Eu posso acumular. Só que para eu acumular, eu preciso de alguns requisitos. Primeiro requisito tem que ser o mesmo executado. Então eu tenho um cheque dela, uma nota promissória dela. É ela, porra. Então eu posso entrar com um processo de execução só? Posso. Além disso, tem que ser competente o mesmo juízo. Vem cá comigo, preste atenção que eu vou precisar disso. No Poder Judiciário eu tenho um órgão das galáxias, que é o quê? STF. Abaixo do STF eu tenho 4 grandes justiças. Eu tenho a Justiça Comum, chefiada pelo STJ, a do Trabalho pelo TST, a Eleitoral pelo TSE e a Militar por quem? STM. Tem os tribunais e juízes militares previstos em lei. Aqui na Justiça Eleitoral, TRE, junto, não me interessa. Do Trabalho também não me interessa. E aqui também não me interessa, mas eu vou pegar essa daqui agora, tá? Aqui o STJ, ele é chefe da Justiça Comum. As outras são especiais. Porque essa é especialista em trabalho, essa é especialista em eleitoral, essa é especialista em militar. Esse aqui é o clínico geral. Acontece o seguinte, o clínico geral tem um chefe que é o STJ e abaixo dele tu tem o TRF e tu tem os TJs. Abaixo do TRF tu tem o juiz federal e abaixo do TJ tu tem o juiz estadual ou juiz de direito. Então, quando você vai iniciar uma ação, um processo, o teu processo ele pode caminhar na justiça militar, na eleitoral, na trabalhista, ou então na estadual comum, na federal comum, beleza? Acontece o seguinte, quando você inicia um processo, seja na justiça federal, ou seja na justiça eleitoral, ele pode ter caminhos diferentes, ele pode ter procedimentos diferentes. Vocês já ouviram falar no juizado das pequenas causas? Já viram? Né? Se eu não estou doido, é porque eu sou meio voado. Era ali na Amazonas, eu não sei se já mudou da Amazonas para Jorge Teixeira, né? Que tem um prédiozão bonitão lá. Então, ali não, juizado especial, pequenas causas, lei 9.099, aquela parada toda. Então, o que acontece? Se a tua causa for pequenininha, até o valor previsto na lei 9.099, tu é para lá. Então, quando tu está no juízo estadual, tu pode ter um processo lá pelo procedimento de pequenas causas, mas você também pode ter um processo pelo rito comum. Ou seja, eu tenho caminhos diferentes. Esse aqui é mais rápido, mais simples, galinhagem todinha. Esse aqui é o burocrático, chato pra caralho que a gente está estudando. Beleza, pessoal? Agora a pergunta é, eu tenho 2 títulos executivos dela. Só que um dos títulos contra ela, eu tenho que executar no juiz federal. O outro, eu executo no juiz estadual. Eu posso juntar os 2 no estadual, sim ou não? Eu não posso, porque além de ser o mesmo executado, tem que ser o mesmo o quê? Juízo. E além disso, ser adequado o mesmo procedimento. Tranquilo, pessoal? Beleza. Agora que eu matei isso daqui, não vai embora não, falta só alguns minutinhos. E é agora que a gente vai começar o processo civil. Porque, porque assim, agora que tu já tem uma noção de recursos, agora que tu tem uma noção de execução, cumprimento de sentença, fica muito mais fácil para eu chegar contigo e falar bem assim, olha, quando eu tenho uma sentença de improcedência liminar do pedido, cabe apelação no prazo de 15 dias, como regra tem efeito suspensivo. Uma parte tu entendeu, outra parte ficou meio assim. Vai ficar mais fácil para te trabalhar. E nós vamos trabalhar agora. É uma viagem que eu vou começar agora e eu vou terminar tipo daqui umas 4 aulas, tá? É grande porque eu vou falar sobre competência, vou falar sobre jurisdição, eu vou falar contigo sobre petição inicial, vou falar sobre ação, vou falar sobre princípios, audiência de conciliação, mediação, prova, essa porra toda. Mas para eu dar seguimento, me respondam. Vocês entenderam o que eu falei até aqui nas primeiras aulas de processo civil? Se você entendeu, beleza. Se você não entendeu, fala ou cale-se para sempre, já era. Beleza, pessoal? Deixa eu fazer o teste mesmo. Me responde. Regra, qual é o prazo do recurso? 15 dias. Tem um recurso que não é 15 dias. Qual é o nome dele? Qual é o prazo dele? Me responde o seguinte. Custas processuais. Custas. Preparo, melhor, mais bonitinho.
Preparo. O que é melhor? Não pagar nada ou pagar parcial? Porque se tu não pagar nada, tu vai ser intimado para pagar em... Beleza. Se eu perguntasse para ti assim na prova, se eu estou com uma sentença, não falar mais sentença. Sentença é título executivo judicial ou extrajudicial? Se é judicial, ju com J, cumprimento de sentença ou execução? Cumprimento de sentença, porque se fosse extrajudicial seria o quê? Execução. Tranquilo? Vocês estão situados. Agora olha só. Agora que nós vamos para o início do processo, e eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeiro, o poder judiciário, ele é aplicador do direito, aplicador da lei. Porque se qualquer um de nós aqui tiver um direito, e esse direito for violado, se a lei for violada, você não vai fazer justiça com as próprias mãos, você vai até o juiz. Vocês concordam comigo? Quando eu falo de ir até o juiz, você está exercendo um direito que é o chamado direito de ação. Direito de ação. Rito, o que seria esse direito de ação? Direito de ação nada mais é do que o direito que você tem, diante de uma ilegalidade, diante de uma situação específica, pedir para o Poder Judiciário tomar uma solução. Está tranquilo até aí? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A gente se acostuma a gravar que o direito de ação é para pedir condenação de alguém. Será que eu só entro com ação para condenar? Se eu perguntasse bem assim para a prova, não se admite, na atual sistemática do processo civil, ações meramente declaratórias. Certo ou errado? Errado. O que seria essa ação meramente declaratória? É aquela ação que você entra, não pede dinheiro. Tu só pede que o juiz declare que determinado fato existiu ou não existiu. Ritsu, me dá um exemplo. Não teve uma história de um time de... Eu não entendo muito, cara, dessas coisas de futebol não, tá? Eu falo, mas eu sou mais voado que tudo. Mas não tem uma história de um time de futebol que eu não conheço esse time. Que esse time de futebol parece que foi campeão e não foi campeão. Eu não entendo essa porra dessa história. Acontece o seguinte, parece que os dois diziam que queriam ser campeões. Aí um desses times entrou na justiça, falando bem assim, ei, Poder Judiciário, eu não quero dinheiro. Eu só quero que o senhor declare que eu sou campeão daquele ano. Nesse caso, ele está entrando com uma ação meramente declaratória. Isso pode? Com certeza. Do mesmo jeito que eu posso entrar com uma ação condenatória. Mas o que eles podem perigar na prova é essa ação meramente declaratória. Acontece o seguinte. Quando eu falo em direito de ação, se caísse na prova, já que eu sei que pode a ação meramente declaratória, eu te pergunto, o direito de ação, ele é condicionado ou incondicionado? Quem já fez direito deve estar perguntando bem assim, pô, mas tem as condições da ação. Então é condicionado. Não, é incondicionado. Cabito, tu tá doido, Rito, tá drogado. Não. O direito de ação é incondicionado. E agora tu vai entender aquela porra de Lieberman, aquela galinhagem toda que tu lê no livro, tu fica tendo surto psicótico. É mais ou menos assim, tá aqui. A minha amiga aqui é juíza. Ela é juíza. Beleza. Ela é juíza e tipo assim, eu tô a fim de entrar com uma ação. Tipo assim, eu tô a fim de entrar com uma ação, tipo assim, ou quero entrar com uma ação para pedir maconha. Pessoal, pelo amor de Deus, não uso droga, nem apologia à droga, pelo amor de Deus, só para tu ver a merda, tá? Beleza. Eu vou pedir droga, beleza. Aí, beleza. Eu sou noiado, preciso de droga, essa porra toda. Aí eu chego lá, ei, juíza, tem como tu me dar umas 50 parangas aí, porque assim, porra, esse cara disse, eu tô precisando. Eu tô indo até a juíza pedir providência, exercendo o meu direito de ação. Eu entro com a petição inicial, tudo bonitinho. Eles podem trancar a porta, me proibir de entrar e se recusar a receber o meu pedido? Não. Mas e as condições? A condição não é para eu exercer o direito. A condição é para ela, quando ela receber, ela analisar, ah não, porra, vá se lascar. Porque para ela proferir a sentença, essa atuação tem que ter algumas condições. Então eu quero que você entenda o seguinte, não é a condição para eu ir até ela, porque senão... Não tem o negócio daquele medicamento que você tira da maconha? E eu falei da maconha exatamente para tirar disso. Não tem um monte de gente que entrou na justiça para poder pegar a tal da substância. E alguns hoje, inclusive, plantam maconha em casa.
para uso medicinal. Agora, imagina se eu fosse proibido. Se eu fosse proibido, a juíza nunca ia ter oportunidade de analisar essa questão. Então, o direito de ação, ele é incondicionado. Agora, para a juíza deixar o processo tocar para frente e ter análise do mérito da sentença, aí essa minha ação tem que ter algumas condições. Vocês entenderam por que ela é incondicionada? Entenderam? Ritsu, e quais são essas condições para ela analisar o mérito? Primeiro, essas condições, hoje, na sistemática do processo civil, são apenas duas. Que é o macete da chinesa Con Li. Con Li eu estava assistindo uma vez um jogo de vôlei, isso foi na Olimpíada, sei lá o quê. E esse nome existe, coloca no Google, Con Li existe. Aí eu olhei Con Li, eu falei, caralho, velho, as condições da ação, legitimidade e interesse. Já era, velho. É nós, ninguém erra essa porra mais não. Ó. Se cair na prova, quais são as condições, legitimidade e interesse? Ritos, o que seria essa legitimidade? Aí, ó, merda. Em legitimidade, tu já começa falando de sucessão processual, substituição, legitimidade ordinária, extraordinária. Aí o cara começa a surtar. Calma, pouco, eu vou chegar lá. Regra. Se tu tem uma coisa, se tu é o dono do direito, não é tu que tem que ir até o juízo? Então, regra, o dono do direito é que tem legitimidade para entrar com a ação. Só que existem situações extraordinárias que tem uma pessoa que não é dona do direito, ela vai lá e entra. É por isso que eu falo em legitimidade ordinária e extraordinária. Ordinária, regra, o dono do direito é que entra. E extraordinário, o cara não é dono do direito, mas eu vou falar disso depois. Eu quero que você entenda que isso aqui é uma legitimidade. Agora volta aqui na juíza, foca nela. Aqui na juíza. Imagina o seguinte, juíza, eu vim receber um dinheiro. Mas que dinheiro tu vai receber? Ah, eu vim receber um dinheiro de um aluguel que ela tem para receber. O direito não é dela? Aí eu estou vindo até a juíza para receber um dinheiro que não é meu. Eu tenho legitimidade para receber o que é dos outros? Não. Então o que vai acontecer? A juíza, ela vai receber, vai carimbar que recebeu. Só que após carimbar, ela vai dar uma decisão. Filho, não tem legitimidade. Mas ela vai decidir. Exatamente porque falta uma condição, que é a condição da legitimidade. E eu também tenho o interesse. Quando eu falo interesse, eu posso cobrar uma dívida que já foi paga? Eu vou cobrar uma dívida que já foi paga? Não, porque eu não tenho o quê? Interesse. Então as condições da ação é a legitimidade e o interesse. Ó caceta, né? Ô diacho do artigo. Legitimidade e interesse. Pessoal, vocês estão vendo que são só duas condições, não são três. Agora eu vou perguntar uma coisa para ti. Hoje na tua vida, o que é impossível? Nada. Se tu chegasse, abriu concurso para o Ministério Público do Trabalho, não abriu? Procurador do MPT, concurso foda pra caralho, etc e tal. Melhor concurso que existe no Brasil hoje, tirando o cartorário que fica em lugar bom, porque o cartorário na Carra do Crica também é fogo, né? Esse concurso do MPT, não tem concurso melhor. Melhor concurso do Brasil, tá? Disparado, vai trabalhar de bermuda, com a camisa do Vasco, não tem, tranquilo, tá? Não tem essa visibilidade de estar com crime e tal. É um concursaço. Tu quer ser procurador do MPT hoje, tu pode ou não pode? Se você pensar assim, você não pode. Vou perguntar de novo hoje. Com essa mentalidade, tu não vai para canto nenhum, porra. Você pode ou não pode ser procurador do Ministério Público do Trabalho? Caralho, velho. Bicho, se eu vou conseguir, aí são outros 500. Mas que eu acredito que eu posso, eu posso. E se eu não conseguir, foda-se, eu vou tentar de novo e pronto, final. Não é? Tentar de novo. Você pode ou não pode? Ó, que você tem medo, caralho. Então eu vou perguntar mais. Você merece? Vai dar merda. Eu vou parar com essa porra aqui, velho. Vou parar com essa porra que vai dar merda. Mas pessoal, é um concurso foda do caralho. Qualquer um tem condições de passar, meter a cara, estudar. Você vai lá e você vai embora. Tenha certeza disso, não tem para onde correr. Agora, olha só, eu não sei o que eu ia falar, que eu estava falando MPT, eu me perdi no que eu ia falar agora, velho. Eu esqueci tudo que eu ia falar, velho. Puta que eu espero, o que eu ia falar, velho? Eu não sei. Hã? Eu não sei. Ah, lembrei. Tu tá vendo como é que eu esqueço as coisas? Quando eu faço isso não é brincadeira não, eu esqueço mesmo.
Quando eu trago um mnemônico ou um gatilho mental, porque eu tenho muita dificuldade de esquecer, é que eu perguntei para ti o que era impossível. E eu fiz essa pergunta exatamente por isso. Nada na tua vida é impossível. Nada, 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 nada mesmo. Se você quiser, você planejar e executar, dá. Do mesmo jeito que no processo civil. Se ele perguntar bem assim, a possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido. É condição aqui da ação, sim ou não? Não, porque as condições são duas, apenas o que? Legitimidade e interesse. E se ele pegar e falar bem assim, pedido impossível. Existe alguma coisa impossível aqui? Não. Então eu quero que tu mentalize. Tudo que ele fala impossível, tu fala que não tem. Quando tiver lá no indeferimento, tudo não tem. Porque hoje as condições são apenas duas. Legitimidade e interesse. Só que essa ação é formada por três partes, três elementos. E quais são as partes da ação? Partes, pedido e caso de pedir. Papeca. Olha, é importante saber isso daqui, sabe por quê? Eu vou falar contigo sobre identidade de ações. O que é identidade de ação? É quando eu tenho duas ou mais ações idênticas. Isso que é identidade de ações. Então, o que é identidade de ações? Quando eu tenho duas ou mais ações idênticas. E o que são ações idênticas? São aquelas que têm os mesmos elementos. E quais são os elementos da ação? Primeiro com pá é o quê? Partes com pé é o quê? E cá, causa de pedir. Então, o que é identidade de ações? É quando eu tenho duas ou mais ações com as mesmas partes, mesmo pedido ou mesma causa de pedir. Mas acontece o seguinte. Quando eu tenho duas ações iguais, com os mesmos elementos, eu posso dar o nome disso de litispendência. Já ouviram falar nesse nome feio aqui? Ou então coisa julgada. Isso, o que é litispendência? O que é coisa julgada? Litispendência e coisa julgada é quando você tem duas ou mais ações iguais. É quando eu tenho duas ou mais ações com as mesmas partes, mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte. Na litispendência é quando eu tenho duas ou mais ações. E a ação mais antiga, ela ainda está em curso. Já na coisa julgada é quando eu tenho duas ou mais ações. Essas ações são idênticas, só que a primeira, ela não está em curso, ela já acabou, ocorreu o trânsito em julgado. E aí, com o passar do tempo, a gente aprendeu o que é litispendência, coisa julgada, perempção, conexão e continência. Deixa eu ver se tu entendeu. Está aqui, ó, uma parte. E aqui não é mais execução, aqui eu vou chamar esse cara de autor. Aí o que esse autor fez? Esse autor, ele entrou com uma ação, e o nome dele é Zé. E ele entrou com uma ação contra a União. Beleza. E o Zé, ele falou o seguinte, eu sou o Zé, autor, entrei com uma ação contra a União, e eu quero entrar na justiça para receber um adicional X. E por que eu quero receber esse adicional X? Porque está na lei. Então eu tenho as partes, quais são as partes? Zé e União. Eu tenho um pedido, que é o adicional X, e eu tenho a causa de pedir, um motivo, que é a lei. Tranquilo? Agora imagina o seguinte, a ação está tramitando, só que essa ação cai na mão de um juiz mal pra caramba. Esse mal que eu vou colocar aqui, é com L ou com U? Estou cutucando. Ó, mal com L é o contrário de bem. E mal com U é o contrário de bom. Então é um juiz mal, do mal. Está com o juiz mal. Beleza. Aí beleza, caiu na mão do juiz mal. E o processo está correndo, o processo está andando. Está andando. Aí o que esse autor faz? Caraca, me lasquei. Entrei com uma ação, caiu na mão do juiz mal. Puta merda, e agora? Já sei. Eu vou entrar de novo. Aí ele vem para cá de novo. Ele vem para cá de novo, autor, pedindo, o nome dele é Zé, pedindo o adicional X e alegando lei. E ele também entra contra a União. Aí o que acontece? Ele entra com uma outra ação igualzinha, porque não é as mesmas partes, não é o mesmo pedido, não é a mesma... Só que acontece, ele entra na intenção que caia na mão
de um juiz do bem, o cara que dá tudo, entendeu? Mas, gente, se eu manter isso daqui, vai dar merda. Porque no mesmo caso, esse juiz pode falar uma coisa que pode falar outra. Vocês concordam comigo? Pergunta é, o certo não seria eu reunir esses processos? O certo não seria o pá, esse aqui, ó, extingue e fica só lá? Agora eu te pergunto, qual dos juízes que vai ficar com esse processo? O juiz mais novinho ou o primeiro juiz que pegou? Primeiro, então, filho, esse aqui que fica. Ou seja, essa ação aqui, ela vai para o saco. Ela vai para o saco porque ela é igual àquela. Só que aquela está em andamento. Essa daqui vai para o saco. Por litispendência ou coisa julgada? Litispendência. Agora, se essa já tivesse acabado, essa não ia por litispendência, ela ia por... Entenderam, pessoal? Então, ó, eu não vou correr, eu tenho aula pra cacete, que não falta domingo para eu marcar aula extra, tá? É só a pontinha do iceberg. Na próxima aula eu vou começar a desmontar todo o procedimento comum e a gente vai destruir essa matéria. Fiquem com Deus, até a próxima.